E nesta segunda parte vamos continuar a analisar a situação na Guiné-Bissau com os convidados de Liliana Henriques. Convidados. Ontem à tarde, Bissau vivenciou acontecimentos violentos, com homens armados a cercarem o Palácio do Governo, onde se encontravam os membros do Executivo, assim como o chefe de Estado, que estava a presidir um Conselho de Ministros durante várias horas. Prevaleceu a incerteza até o Umaro Sissoko Embaló e o Governo conseguirem ser extraídos do local pelas Forças Armadas. Destes acontecimentos, dos quais resultaram pelo menos 6 mortes e várias pessoas detidas, pouco mais se sabe. Em declarações ontem à Nação, o presidente guineense disse que não só se tratou de uma tentativa de golpe de Estado, como também os agressores queriam matá-lo, a ele, ao primeiro-ministro e aos membros do governo. Umaro Sissoko Embaló relacionou o sucedido com o combate ao tráfico de droga e disse que seriam necessárias mudanças, sem especificar que medidas pretende implementar. Entretanto, estes acontecimentos, que foram condenados tanto a nível internacional como a nível interno, são vistos com alguma surpresa e perplexidade no seio da sociedade civil, nomeadamente por José Filipe Fonseca, engenheiro agrónomo em Bissau. A análise que eu posso fazer, pessoalmente, há poucas informações confirmadas, há muita especulação, há muitos rumores, não se sabe bem o que é que aconteceu, o que é que está por trás disso, quais foram as intenções das partes envolvidas. Neste momento, eu não tenho informação e nem creio que muita gente tenha informação confirmada. Qual é o sentimento que prevaleceu ontem em Bissau, no seio da população? Se eu ouvir as coisas do meu lado e das pessoas com quem eu estou em contacto, muitas pessoas disseram não, este assunto não é nosso, é mau para o país, evidentemente, porque qualquer instabilidade, qualquer ameaça ou qualquer situações em que a vida das pessoas, as instituições podem funcionar menos, não é boa coisa, obviamente, mas seja como for, as pessoas dizem, primeiro, a população civil não está implicada, pelo menos aparentemente, ninguém da população civil foi ferido ou preso ou morto, isso já é uma coisa muito boa. Mas a grande questão é que a Guiné-Bissau um dia deve deixar de tentar resolver os seus problemas desta forma. Quanto ao que foi dito ontem, não ouvi muitos comentários de pessoas, tem havido algo escrito aqui e acolá, mas francamente esse tipo de informações devem ser tomadas com muito cuidado, porque não se sabe bem o que é que está a passar e não se sabe bem se as pessoas que fazem os comentários também estão bem informadas e com que intenção é que fazem esses comentários. Ficou surpreendido com aquilo que sucedeu ontem? Sim, toda a gente, evidentemente, porque ninguém sabe o que é que pode acontecer, quando é que pode acontecer, onde e que formas é que pode ter. Surpreendido desse ponto de vista, mas de uma forma geral havia tensão no ar, há sempre tensão no ar, sempre há alguma coisa que se faz, que se ouve dizer. É isso, surpreendido sim, mas a 100% talvez não, mas sem saber exatamente o que é que aconteceu. Aissatou Njai, vice-presidente da Plataforma Política das Mulheres, mostra-se chocada com os acontecimentos. Para dizer a verdade, foi uma surpresa enorme, porque não imaginava que podíamos, enquanto país democrático, chegar a este ponto. Foi uma surpresa enorme, fiquei bloqueada, sem capacidade de raciocínio. O Presidente da República dirigiu-se ontem à noite à nação. Ele relacionou o sucedido com o tráfico de droga e diz que se tratou de uma tentativa de golpe de Estado e que queriam matá-lo a ele, ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Quanto a esta situação, não sei se tem a ver com os traficantes, mas de querer matar alguém, acho que é uma realidade. Porque tiros à volta de 5 horas de tempo, à volta do Palácio do Governo, com os membros do Governo e os funcionários dos outros ministérios no Palácio do Governo, eu acho que queriam matar alguém. Infelizmente, mataram algumas pessoas, porque ouvi dizer que morreram cerca de 6 a 8 pessoas, mas eu acho que não eram essas pessoas, se calhar, que queriam matar, porque as pessoas que mataram eram a população e podiam ser guardas da presidência, mas acho que não eram essas pessoas que queriam atingir, porque invadiram o Palácio do Governo, estava lá o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É triste, é lamentável. Eu acho que esta situação não deve ficar assim. As autoridades competentes devem investigar para poderem identificar os atores deste ato, no sentido de serem conduzidos à justiça, para poderem ser julgados, condenados e cumprirem a pena que for atribuída. Como forma de desencorajar outros que podem querer fazer a mesma coisa.
Porque é triste, num país democrático, nós não devemos e nem podemos admitir ações deste género. Se houver qualquer que seja problema, devemos promover o diálogo. O diálogo é a melhor arma que podemos ter num país democrático. Dialogando, consegue-se atingir o resultado, consegue-se a solução, mas não por via de força, por via de arma. É muito triste, nós não merecemos isso. Nós devíamos ter no nosso plano outros assuntos de desenvolvimento, não este deste género, que nos surpreendeu ontem. Cepticismo é o sentimento que tem, por sua vez, o ativista social e jurista guineense Fodé Mané, para quem são necessários esclarecimentos. Tendo em conta a incerteza que houve durante o acontecimento do facto, por volta daquelas 5 horas, em que não se sabe quem é o cara desta sublevação, como foi dita, nós vimos que os quartéis estavam totalmente calmos. Não havia movimento dos soldados, que mostra que mesmo os soldados estavam apenas atentos, sem saber o que está a passar. Mas depois, com a declaração do Umaru Sissoko, houve ainda mais confusão, porque segundo o essencial da sua declaração, é que houve um grupo isolado de pessoas que reagiram, mas que foram motivados pelos gangues e traficantes, que receiam as perseguições que estão feitas. Então, isso leva-nos a tirar alguma conclusão, que realmente o alegado fim de tráfico de droga no território nacional não corresponde à verdade. Depois, o mais grave é que há uma tentativa desses gangues, segundo as palavras de Sissoko, de tentarem decapitar o próprio Estado, de apoderar ou de sequestrar o aparelho do Estado. Desta forma, então, torna-se mais preocupante ainda a situação e as pessoas não sabem qual será a atitude do Sissoko e dos seus parceiros e qual vai ser, portanto, a reação deste grupo que tentou ter essa ousadia de enfrentar mesmo o poder, porque onde estava o Sissoko, os membros do governo em função e mais outras, incluindo, falou-se de que alguns representantes da comunidade internacional se encontravam no Palácio do Governo, pode-se dizer que há muita incerteza e o Estado, o futuro do Estado, é que está nessa situação de dúvida que podemos ter. Porque até agora ninguém sabe quem é que está à frente disso e depois os membros do governo foram resgatados sem que se tenha apreendido qualquer um dos amotinados. Não há informações, há uma falta total de informação. E quando há esta falta de informação, existem várias hipóteses levantadas. E essas hipóteses têm sustentabilidade, tendo em conta uma longa história de instabilidade, de tentativas, encenações. Portanto, a situação continua mais confusa ainda depois da declaração do Sissoko. Qual será o próximo passo a seguir, no ideal, a seu ver? Em termos ideais, devia haver uma comissão para investigar e esclarecer as coisas, uma comissão independente e imparcial, de alto nível. Mas o que se costuma fazer nesta situação é uma tentativa de procurar contornar a situação e reforçar o poder, perseguindo os que, portanto, são indesejáveis, que claramente são conhecidos como contestatários do poder. É aquilo que é a prática no passado nessas circunstâncias. Mas se não fosse esta prática, o ideal seria formar uma comissão, averiguar, ouvir as pessoas e traduzir a justiça. Mas pela justiça que temos, pelas instituições de investigação que temos e da forma como as coisas passaram tão rápida, não se pode acreditar de que vai seguir o caminho de procura de verdade. Ouviram o ativista social e jurista guinense Fodé Mané. Anteriormente ouviram também Aissatou Njai, vice-presidente da Plataforma Política das Mulheres, assim como José Filipe Fonseca, engenheiro agrónomo em Bissau.